de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Fala assim com o seu irmão: quando Jesus fala conosco, nosso coração se aquece. Amém? Abre a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso número 13. Capítulo 24, verso número 13. Quem tem a Bíblia, observe perto de você. Quem não tem, e deixe essa pessoa que está perto de você acompanhar a leitura das Escrituras. Mas também lembrando que é ceia, né? Família está reunida, tem visitantes também, mas você que faz parte da família e que não tem entrado a sua Bíblia, tem que trazer a sua própria Bíblia e não ficar pegando carona na Bíblia do irmão. Viu? Amém? Ó, pastor, se nem começou ainda puxando a orelha, tem que ser devagar, mas sim. Lucas 24, 13. Quem encontrou, diga amém. Alguém precisa de ajuda, diga socorro. Vamos lá. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção em Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntavam-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Senhor nosso Deus, fala no nosso coração, esta é a tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar com a graça de Deus. O texto começa dizendo: naquele dia. Bom, eu preguei essa mesma mensagem de manhã, essa mesma assim, entre aspas, né? A gente nunca consegue pregar a mesma mensagem, porque a necessidade é diferente, o povo é diferente.
E Jesus trata com cada um de nós de uma maneira particular. Embora a palavra seja uma só, ela vai alcançar o seu coração que está aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Ela vai alcançar o seu coração que está jubilando de alegria. Ela vai alcançar o seu coração que está triste, que está amargurado. A palavra pode vir de uma boca só, mas a fonte da palavra é a fonte da vida, é o Senhor Jesus. E o seu coração vai queimar, porque Ele vai falar com você. Amém? O texto começa dizendo: naquele mesmo dia, fala comigo, naquele mesmo dia. Que dia? Eu vou para o seu irmão, que dia? Irmãos, aquele dia era o domingo da ressurreição. Jesus já havia ressuscitado. Era esse exatamente o dia. Mas como estavam os 11 discípulos de Jesus? Porque Judas já havia suicidado. Como estavam os 11? Os 11 estavam desesperados. Mas não só os 11, porque aqui nós descobrimos 2 discípulos de Jesus, não diretos, não fazia parte dos 12, Cleopas e o outro que a gente não sabe quem é, mas que também faziam parte dessa caminhada muito próxima com Jesus. Ele não tinha uma caminhada próxima apenas com os 12. Havia uma pequena multidão que andava com Jesus. E no momento em que Jesus foi crucificado, muita gente o deixou, mas não ficaram com ele só os 11 não. Ele tinha muitos discípulos diretos. E todos eles ficaram desesperados, tristes, amargurados. Todos eles ficaram sem esperança. Todos eles ficaram com o coração frio, coração gelado. E por que isso aconteceu? É muito importante a gente entender quem era Jesus na vida dessas pessoas. Irmãos, Israel passava um momento muito difícil. O quarto império mais poderoso que já se viu dominava muito tempo naquela época. Era o Império Romano. O povo de Deus nunca esteve debaixo de um império, dominado debaixo de um império tão poderoso, tão ferronho, que usava força, que usava violência, que subjugava o mundo. Era esse o império que governava naquela época. E estavam ali os judeus, um povo que tinha uma promessa de Deus, mas eles estavam sem escutar o seu Deus falar com eles por 400 anos. Deus se calou por 400 anos, e não havia uma geração mais cedo do que aquela. A geração de Moisés, eles ficaram cativos no Egito. A geração de Moisés libertou 430 anos, mas Deus não estava calado. Durante esse período de 430 anos, Deus falou, Deus se levantou, e muita gente clamou a Deus, muita gente buscou a Deus, buscou socorro, e Deus escutou o clamor desse povo. Mas a geração dos judeus que viviam no tempo de Jesus é uma geração que sofreu um silêncio de Deus de 400 anos. Não havia um profeta. Você não vê falar de profetas no tempo de Jesus. Você não vê falar de profetas falando, profetizando, trazendo algum tipo de esperança para o povo da parte de Deus. Ninguém. Havia guerreiros judeus, que se pareciam com os romanos e que queriam enfrentar o Império Romano pela força, pela espada, e que queriam sair do cativeiro, libertar as suas famílias e libertar o seu povo através da força. Porque o que são 10 gerações ficar sem ouvir a Deus era terrível. A classe sacerdotal naquela época era muito fraca. Os sacerdotes haviam perdido completamente a sua credibilidade. Eles continuavam fazendo as suas ofertas no altar. A média de sacerdotes naquele tempo já havia diminuído muito no Antigo Testamento. Era de um sacerdote para cada 12 pessoas, um sacerdote para cada 12 ministrando no meio do povo. Eles tinham turnos sacerdotais, viajavam para Jerusalém para lhe servir ao povo. O povo era muito bem servido nos tempos áureos do povo hebreu. Mas naquele tempo a classe sacerdotal estava desprestigiada. O povo não acreditava no que eles falavam. Eles haviam criado sinagogas para tudo quanto é canto, porque o povo não se continha em ir ao templo, porque a ideia de buscar a Deus era uma ideia complicada para eles, porque afinal de contas eles não ouviam Deus, eles não tinham
religião judaica continuasse no meio deles, para que o povo fosse contido de rebeliões. A religião servia meramente para isso, para conter o povo de fazer rebeliões. Os sacerdotes existiam para conter o povo das rebeliões, para fazer com que o povo continuasse calmo. Porque se alguma coisa acontecesse no Estado, se alguma coisa acontecesse em Israel, um levante do povo, alguma coisa nesse sentido, os que seriam os primeiros sacrificados seriam reis, porque havia reis no primeiro. A gente vai ver falar de Herodes, que continuava sendo rei. O Império Romano deixava ele bater uma ponta, mas a fim de que o povo fosse absorvido, que o povo fosse colocado numa situação de não conhecer que Deus realmente podia fazer para eles. Não havia casamento entre o rei e o profeta, entre o rei e o sacerdote. O rei e o sacerdote viviam longe, não era como no Antigo Testamento, não havia uma aliança entre eles. A situação era caótica. Um povo seco, sem esperança, sem razão de viver. E com uma família apenas, aguardando o Messias libertador aparecer. Nesse ambiente seco, parece João Batista pregando longe do deserto. Você fala, por que do deserto? Porque o deserto era a cara da situação do povo. Por que do deserto? Porque o deserto era a cara da aridez, da sequidão que o povo de Israel vivia, da falta de esperança. E no meio do deserto, uma voz está clamando: o Messias está chegando, arrependam-se, voltar ao caminho. Porque o povo de Israel não era um povo de devassidão. Nesse tempo eles não estavam vivendo, seduzidos por muitas coisas que, muitas histórias que se contam, foram seduzidos no Antigo Testamento, não estavam vivendo isso, o período não era esse. Mas ele pregava: arrependemos de quê? Daquele coração seco, daquele coração sem esperança, daquele coração árido, daquele coração que você coloca uma semente e não nasce absolutamente nada. Arrependam-se desse coração. Arrependei-vos. Cada um de vós se arrependa e seja batizado. Ou seja, um novo início, um novo começo. E ele anunciava: o Messias está vindo e preparou o caminho do Messias. Chega Jesus. Jesus chega numa terra completamente seca, falando de transformação, falando de vida. O primeiro milagre que ele faz é transformar água em vinho. O primeiro milagre que ele faz remete a uma transformação, aleluia, de trazer alegria, de transformar a situação, de mudar as coisas. E as pessoas começam a seguir Jesus e começam a escutar sobre esperança. Aquele coração que está seco, está rachado, está partindo, começa a ouvir a respeito de um novo reino, começa a escutar a respeito de novos valores, começa a escutar que a vida vale a pena, começa a escutar de um Deus que preserva cada um, que ama cada um, que quer erguer cada um, que quer levantar. E esse pessoal começa a escutar isso de Jesus. E essa palavra começa a entrar dentro do coração do povo de Israel. Rapidamente eles reconhecem: tem um profeta no nosso meio. Você sabe o que significa isso naquele tempo? Numa geração de Deus, vamos falar com o povo, 400 anos de silêncio. Primeiro que aparece é João Batista, e eles tratam o homem de rebolado, matado. Eles o matam. Aí aparece Jesus, numa terra seca, de corações secos, áridos, impenetráveis, revoltados, gente que não sabe o que é esperança. 10 gerações. Número 10 da Bíblia, ele simboliza coisas completas. Quando você fala de 10 gerações, você fala de coisas completas. Ou seja, sequidão completa, desesperança completa, escravidão completa, está debaixo de jugo e de domínio de forma completa. E alguém aparece, um profeta, e começa a jogar sementes na terra seca, e as sementes começam a brotar, porque ele se encontra com os beberrões, ele se encontra com os doentes. E ele vai chegando perto dele e fala: rapaz, quem é você? Qual é o nome? Ninguém pergunta isso. Porque eles estão tão desiludidos da vida, não se preocupam nem com seus irmãos direito. Começa a dar atenção para essa gente. Ele é diferente de toda a classe sacerdotal que existe. Ele é diferente de todos os líderes religiosos. Ele se preocupa com o povo. Ele começa a perguntar para as pessoas: você, como é a sua vida? E começa a levantar essas pessoas, mudar a vida delas, enchê-las de esperança. E gente que não tinha esperança começa a sorrir, o coração está cheio de gratidão. E ele começa a levantar os menos privilegiados, os mais derrotados, os mais destruídos, que não tinha gente. E o pessoal começa a olhar: essas pessoas estão mudando de vida. Ele começa a chamar
chamar pescadores, ele começa a chamar cobradores de impostos. Eles escutam lá que ele entrou na casa de um certo Zaqueu, que roubava todo mundo, o sujeito era sem vergonha. E eles escutam que ele foi lá, que jantou com esse tal Zaqueu, que esse Zaqueu mudou a história de vida dele, pegou os seus bens, deu metade dos pobres, e quem havia roubado, ele vai lá e dá um prêmio da loteria, 4 vezes mais para quem roubou. Mas ninguém podia mexer com o Zaqueu desse jeito, aquele sujeito, o coração dele era gelado, mas o coração dele agora estava aquecido. O coração dele agora está quente. Eles começam a ver a sua caminhada, eles começam a escutar de uma mulher que entrou, que quebrou um perfume caríssimo que ela trazia, um saquinho dela no seu peito, perfume que era salário de um ano. Ela derrama esse perfume aos seus pés, e ela começa a chorar, a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos, porque ela foi perdoada e ninguém podia perdoá-la, porque aquele povo era muito duro de coração. A religião era muito sistemática e ninguém podia fazer nada. E o coração seco começa a se encher de flores. O coração seco começa a ver um rio brotar. A esperança começa a semear Israel de novo. O povo judeu começa a ficar cheio de esperança. Um dia ele atravessa o lago, eu não tenho nenhuma intenção disso, mas o povo está tendo tanta esperança nele que o povo atravessa o lago e chega primeiro do que ele e fica lá. Ele senta-se com o povo e começa a ensinar para eles como é o reino de Deus. E ele começa a semear amor no coração deles. Eles estão cheios de fúria, eles querem fritar os romanos, fazer churrasco de romano. E ele fala o seguinte: ora por quem te persegue, abençoa quem te amaldiçoa, bendiga quem fala mal de você. É assim que você deve viver, se bater de um lado, você dá o outro, porque vocês são filhos de Deus, vocês servem a Deus. Se ensinamos a orar para achar Deus de Pai, começa por ele, para com esse rito religioso e começa a chamar Deus de Pai, aleluia. E ele ensina para eles um modelo de vida. Quando chega de tarde, os discípulos falam: Senhor, escuta, da tarde, o povo não tem o que comer, a situação é difícil, vão lá e dá o povo de comer. Ninguém acreditava neles, ele vira para aqueles que estão seguindo: alimente o povo. Nós, Jesus disse o seguinte: não temos dinheiro e nem estivesse como comprar pão. Ele vira e fala assim: o que vocês têm? Então, um grande recado, ele fala assim: vocês confiam muito naquilo que vocês têm, mas eu quero ensinar para vocês que eu vou usar unicamente o que vocês têm. Quem está entendendo? O que você tem é suficiente para mim. O que vocês têm? Tem um menino aí, um menino, tem 5 pães e 2 peixes, e ele alimenta aquela multidão. O povo está alimentado por dentro, o povo está alimentado por fora. Esperança, solo regado. O povo que estava perdido, agora está enxergando uma saída, cheio de esperança, acreditando na vida, acreditando em Deus. Tudo pode mudar, pode ser diferente. Nós temos novas possibilidades. Que coisa linda. Por quê? Porque agora Deus nos enviou um profeta. E alguns começam até a entender mais da parte de Deus. Um dia ele pergunta: quem diz os homens que eu sou? Os homens falam: eu sou profeta. Fala que sou Elias. Olha, isso aí, um profeta está no meio do povo de Deus de novo. E vocês? Tu és o Cristo. Oh, maravilha. Eles começam a enxergar, ou seja, o Messias está no nosso meio. Irmãos, a esperança de um povo, de uma nação, foi ressuscitada em 3 anos. 400 anos de silêncio, de escravidão, foram regados em 3 anos e meio. Todo Israel ouviu falar dele, mas todo Israel viu o que ele fez, experimentou o que ele fez, experimentou milagres que, se fosse escrever um livro, não iriam conter no livro tudo que ele fez. Em 3 anos e meio houve uma revelação de Deus em Israel que supriu 400 anos de silêncio. O povo seco agora está banhado pela presença de Deus. O povo que estava em trevas viu uma grande luz.
Eles o pegam numa sexta-feira, não arrependem, batem nele, o desfiguram completamente, tiram a sua roupa, colocam no mundo. Ele fica entre, não é pele e osso, é carne e osso, as barbas arrancadas pelas mãos, todo ensanguentado, arrebentado. E o recado que vinha para o povo de Israel é o seguinte: isso é o que nós fazemos com a sua esperança, isso é o que nós fazemos com a sua terra que estava seca e que agora você diz que está molhada. Isso é o que nós fazemos com as flores que nasceram no seu jardim de novo. Nós arrebentamos tudo. É como se alguém entrasse no coração do povo de Israel e nos tirasse tudo, arrancasse todas as flores, jogasse gasolina e botasse fogo e queimasse tudo, e o segundo estado ficasse pior, porque agora o coração deles cheio de esperança. Mas os romanos e a religião foi lá, destruiu tudo e acabou com tudo, e tudo, meus irmãos, em horas, o que foi restaurado, o que estava perdido, foi destruído em horas, acabou tudo. E eles viram a sua esperança como uma cruz, todo arrebentado, todo doído. Eles viram a sua esperança sendo retirada de uma cruz e sendo colocada dentro de um túmulo feito de pedra, e para que todo mundo soubesse o poder que Roma tem e o poder que a classe religiosa, os judeus, os judaísmos têm, foi colocada uma pedra na porta do sepulcro que gastaria uma centúria para poder arredar aquela pedra. Era preciso 100 soldados para mover aquela pedra. Eles colocaram o selo romano naquela pedra, dizendo assim: o sonho de vocês está sepultado em um túmulo de pedra frio, pequeno, com pouco espaço, e com uma pedra pesadíssima tapando a porta, e com um poderoso selo de uma arma império civil colocado aqui, e com 2 soldados sacando esse túmulo para dizer para vocês: toda a esperança que vocês têm acabou, está sepultada, ninguém pode mover a pedra, acabou. E é assim que os discípulos se encontram um dia de domingo, e 2 mulheres, elas pegam aí um resto de esperança que está dentro delas, esperança até de fazer alguma coisa por ele, pelo menos se lembrar. Vamos pegar o óleo, vamos levar lá e vamos passar no corpo. Por quê? Porque no terceiro dia levar óleo, no terceiro dia levar óleo. Por quê? Porque os nossos sonhos foram tão dilacerados, tão arrebentados, que não deu para preparar o corpo. Não deu para preparar o corpo na sexta-feira. Estava tão arrebentado, era tanto sangue, que não deu para preparar. Vamos lá para os especialistas. Quando elas chegam no mundo, elas encontram tudo vazio, a pedra removida, o selo romano quebrado, os soldados esfrangados, e elas encontram os panos dobrados lá dentro do túmulo. E elas saem então daquele lugar, desesperadas, roubaram o corpo do mestre. Além de terem roubado os nossos sonhos, roubaram até o corpo dele, não sobrou nada, até o corpo dele foi roubado. Os anjos aparecem e dizem assim: mulheres, por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que está vivo? Ele aparece para as mulheres e fala: não toco, porque ainda não fui para o Pai, não me detém. E as mulheres voltam. Mas a secura, a desilusão, a destruição da esperança foi tão devastadora que quando essas mulheres chegam e contam para os discípulos, e não foi só para os 11, Cleópatra estava lá, o outro discípulo que estava no caminho de Emaús estava lá, e tinha outros, e conta. Todo mundo diz assim: estão loucas, perturbadas, a cabeça dessas mulheres está variando, isso é coisa de mulher, elas estão perplexas, perdidas.
E eles foram embora pelo caminho, 11 quilômetros, caminhando tristes, angustiados. Mas aí aparece um outro no meio deles, no mesmo caminho, e vai caminhando junto com os dois. Estão devagar, de cabeça baixa. Ele se aproxima e fala assim: o que vocês estão fazendo? Eles param. Ficaram indignados. Será que você é o único morador, visitante em Jerusalém e não sabe das últimas notícias? De que Jesus, Nazareno, profeta de Deus, nós tínhamos como toda a nossa esperança. Israel estava regado de novo. Nós tínhamos esperança. Ele não queria causar nada disso. Olha como é que ele foi morto, foi crucificado, foi maltratado. A religião venceu, o império da força venceu, a violência venceu. Nós somos escravos de novo. Você não sabe disso que está acontecendo? Ele vai com eles. Ele começa a falar com eles. Escuta. Vocês não sabem de verdade o que aconteceu. Vocês não sabem que ele deveria ser morto. Vocês não sabem que deveriam sofrer. Ele começa a expor as escrituras para eles, a abrir as escrituras. Ele fala tudo a respeito de Moisés, da lei, dos profetas. Ele abre toda a escritura para eles. Enquanto eles estão andando, eles não falam nada, mas o coração deles começa a queimar. Sabe por quê? Porque a chama que ele acende no coração de uma pessoa pode parecer que apagou, mas quando ele começa a falar, ele está soprando no coração dessa pessoa de novo, e a chama começa a queimar, porque o Império Romano, religião organizada, não tem poder de apagar a obra de Jesus na vida de uma pessoa. Nada pode separar-nos do amor de Deus. Então o coração deles começa a queimar. Eles vão ouvir. Quando eles chegam em Emaús, ele vai andando na frente como quem vai embora. E aí, eles falam assim: escuta, não vai não. Fica conosco, vamos comer juntos. E aí eles vão comer juntos. E quando eles se sentam à mesa, Cleópas, o outro discípulo, e Jesus. Antes de eu ler aqui, deixa eu só abrir um parênteses, para você perceber uma coisa. A Bíblia diz que os olhos deles estavam cobertos para que não enxergassem. Não é cobertos por Deus, nem por Jesus, nem pelo Espírito de Deus, encobertos pela tristeza, pela falta de esperança, pelo angústia. Às vezes a gente escuta Jesus falar um monte de coisa conosco, e os nossos olhos se abrem, mas aí vem as situações da vida pesadas, vem o dia a dia, as lutas todo mundo passa, os dissabores todo mundo passa, e os olhos da gente ficam cobertos por causa da tristeza, por causa da falta de esperança, por falta de escutar uma palavra de ânimo, por às vezes escutar: se não vai dar certo, você não consegue, você não vale nada, não tem jeito para você. Olha, seu filho está nas drogas, você ninguém consegue tirar, seu casamento não acabou, seu marido não ama você, sua mulher não tem para você. Olha, você não conseguindo pagar as suas contas, seu aluguel está atrasado. Olha, nem o seu namorado gosta mais de você, nem o seu noivo gosta mais de você. Acabou a sua história, não tem mais jeito para você. Você é apenas um objeto, você é apenas algo para ser usado por uma outra pessoa. Não adianta você estudar, não adianta você tentar vencer. Sabe, são tantas situações de tristeza, de angústia, que os olhos ficam cobertos. Mas no momento que ele está lá, ele toma o pão, e quando ele segura o pão na sua mão e parte o pão, nesse exato momento, os olhos deles caem aquela escama, aquela gordura, os olhos deles são abertos. Sabe por quê? Porque quando ele parte o pão, ele se remete à aliança. Eles se lembraram da aliança. Você está entendendo ou não? Quando a gente vem aqui cear, ele está nos fazendo lembrar da aliança. Por isso ele diz assim: fazei isso em memória de mim. Nós fazemos isso para nos lembrar, para os nossos olhos serem abertos, para a gente enxergar. Aleluia! Então, quando ele faz isso, os olhos dele são abertos,
E eles falam assim, olha para o outro, é Jesus que está aqui. E ele desaparece. Sabe por quê? Ele não come com eles, porque ele já havia dito que não comeria outra vez até que viesse o reino. Por que eu já preguei isso para vocês? Porque quando você fazia um casamento, eles participavam de uma ceia, e essa primeira ceia significava um compromisso com o casamento. O noivo, se ele ceasse novamente essa mesma ceia, ele estava desobrigando-se do seu casamento. Ele estava dizendo assim, olha, não tem mais compromisso com essa noiva, ela me desagradou, e eu não tenho mais compromisso com ela. Se ele ceasse, tomasse novamente daquele cálice, eu não esqueci. Por isso ele disse que só no reino dele ele ia cear conosco de novo. Sabe por quê? Porque o segundo cálice se dava no dia do casamento. E não foi assim que aconteceu com a Rebeca. O segundo cálice se dava no dia do casamento. Pois olha, com a Rebeca se deu assim. E quando ele tomava o segundo cálice, ele estava dizendo assim: esperei por você, esperei pelo momento, agora está pronto. Quando aquele servo, ele vai lá conseguir a esposa para Isaac, é dito para ele que ele deveria procurar entre a família. E quando ele vai procurar essa esposa, ele faz um acordo ali chamado Ketubá. E quando ele faz esse acordo, ele estabelece ali um cálice. Eles tomam um cálice para selar o acordo. O outro cálice do casamento, onde selar o casamento, deveria ser tomado pelos noivos. Por isso Jesus disse: me aguarde, porque no reino do meu Pai, ou seja, nas bodas do Cordeiro, aí ele vai cear conosco. Por que ele não ceia agora? Porque se ele ceia, ele está dizendo assim: eu estou desistindo de você, eu estou desistindo do casamento. Ele não desiste de você, ele não desiste do casamento. Só na glória que ele ceia. Mas nós continuamos para nos lembrarmos do compromisso que ele tem conosco. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Aí ele desaparece. 11 quilômetros, separavam 2 homens derrotados, destruídos, com sonhos espezinhados. 11 quilômetros, 2 homens começam derrotados, espezinhados, destruídos, e caminham 11 quilômetros. Mas quando eles descobrem que Jesus está vivo, eles voltam pelo mesmo caminho da derrota, da desgraça, da ruína. Eles voltam agora de cabeça erguida, alegres. Vamos voltar para Jerusalém, o sonho está vivo. E eles chegam na casa, e quando eles chegam na casa, o texto está cheio de pontos de exclamação, porque quando eles chegam na casa, eles estão ansiosos, mas eles estão escutando o pessoal falar assim: o mestre está vivo. As mulheres o viram, é verdade. Simão também o viu. Ele sempre não conversa e fala: nós também o vimos, estávamos no caminho de Emaús. Ele está vivo. Sabe o que acontece? Daqui a pouco o texto ali não diz isso, mas o outro evangelho vai dizer: ele aparece no meio deles, ressuscitado. Enquanto eles estão falando: ele está vivo, rapaz, ele está vivo, porque nós todos tinham visto. Aí ele aparece e diz: paz seja convosco. E eles olham e falam: o sonho está vivo, a terra seca está repleta, o jardim está reprovado. Aleluia, aleluia. Sabe por que o sonho e a esperança está vivo? Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que você não precisa chorar e ficar desesperado? Porque Jesus está vivo. Porque Jesus está vivo. E é isso que você precisa saber. Não é saber como as drogas são poderosas. Não é saber como o poder do dinheiro quer dominar tudo. Não é saber como a religião quer nos sufocar. Não é saber as coisas que você não pode saber. Mas é saber que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele vive hoje. Ele está vivo aqui agora. Aleluia. Os infernos vão tentar dizer para você que não tem jeito. Vão tentar dizer para você que acabou. A religião muitas vezes vai tentar dizer para você que não tem jeito, que acabou. As situações
Jesus virá com você. Do mesmo jeito que ele foi a Cleópatra e o outro, a gente nem sabe. História linda. História maravilhosa. Ele não apareceu aos líderes primeiro, Pedro e João. Pedro, Tiago e João. Até que eles foram correndo, Pedro. João foi correndo junto. Ver se a gente consegue contar essa história que os mulheres estão falando. Mas ele apareceu a gente frágil, as mulheres, gente que não era escutada nem ouvida na época. Ele apareceu para subdiscípulos, se é que isso existe, né? Para demonstrar que no reino de Deus não existe súbditos. Não existe divisão. Ele apareceu para a gente que estava voltando para Emaús. Talvez Deus discípulos se nós deles, para poder dizer: eu estou vivo. Eu quero partir o pão junto com você. Eu tenho uma aliança com você. Aleluia. Tenha esperança. Renove a sua esperança. Renove a sua vida. Eu estou vivo. E os discípulos enxergaram aquilo e falaram: nós podemos continuar o sonho, aleluia, de trazer o coração de Deus, o seu reino aqui nessa terra. Nós podemos continuar o sonho de gerar filhos para Deus. Nós podemos trazer o sonho de contaminar o mundo inteiro com o poder do Evangelho. Fala comigo uma caminhada. Diga: relacionamento com Jesus. Tem muita gente que está dando a mão para o outro, sabe para quê? Para reclamar da vida. Está fazendo uma caminhada, eu não quero mais. Rapaz, você pode de igreja, só não viu? É só para o lado, só para caminhar. Caminhada não é assim. Irmãos, a nossa caminhada não pode ser a Deus. A nossa caminhada tem que ser a Deus. Jesus tem que estar no meio dessa caminhada. Nós temos que abrir o coração para escutar o que Ele tem para poder falar conosco. Sabe, meu irmão, a nossa caminhada muitas vezes é para dizer dos problemas, das dificuldades, das perdas, das dores. Mas Ele chega no meio e fala assim: escuta, por que tudo isso está acontecendo? Por que você está triste assim? Porque Jesus morreu. Porque minha esperança morreu. Ele veio para você e fala: escuta, rapaz, eu estou vivo. Eu estou aqui. Eu estou vivo. Aleluia. Qual é, meu irmão, seu rosto? Qual é a sua esperança, meu irmão? O que você espera, meu irmão? Qual é o seu sonho, meu irmão? Eu quero te dizer: Jesus está vivo. Aleluia. Renove a sua esperança. Renove o seu ministério. Renove o seu casamento. A criação dos seus filhos. Renove a tua vida. Porque Jesus está vivo. Aleluia. Ele vive. E é isso. É isso que faz as coisas valerem a pena. É isso que faz as coisas valerem a pena. A vida daqueles discípulos foi completamente transformada. Não só dos 11, mas de quem estava em volta. Porque eles tinham uma convicção: Ele está vivo. Sabe o que eles fizeram? Eles passaram a espalhar em Jerusalém, em Israel. Escuta, só essa mensagem: Ele está vivo. E ele continuou aparecendo 40 dias. 40 dias. Ele continuou aparecendo aqui e ali, para deixar claro: eu estou vivo, viu? Eu estou vivo. Sabe como o pecado que estava dando, quando ele dizia: eu estou vivo? Tudo aquilo que eu prometi para vocês está cumprido. A obra na cruz, eu consumei todas as coisas. A nova vida é garantida. Você pode começar de novo. Renove a sua esperança. Aleluia. Você não é escravo, você é livre. Você não é derrotado, você é vitorioso. Você não é doente, você é cheio de saúde. Você é livre. Você não está na tristeza, você está cheio de alegria. Isso que ele fez. Eu estou vivo. E aqui nós estamos lembrando disso. Quem está entendendo? Quem está vivo, ressuscitado. Essa é a nossa certeza, a nossa convicção, que nos leva a uma esperança, mas uma esperança baseada na certeza de que nós vamos nos encontrar com Ele. Mas que enquanto nós estamos aqui, preste atenção, a nossa vida se tornou a vida dele. É a vida dele em nós. Amém? O resto é secundário, é deserto, é a luz. Toda a esperança está em uma coisa só: Jesus vive. Olha o seu irmão aí: Jesus vive. Fique de pé nesse momento, os diáconos venham para cá. Os diáconos estão no seu lugar aqui. Deus.